Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o News Sport da UOL, falando aí do nosso Verdão. Palmeiras aí que vai jogar aí pela Libertadores da América nesta quinta-feira às 19 horas, galera. Esse jogo aí é pela terceira rodada aí da fase de grupo do Palmeiras. Palmeiras ganhando esse jogo aí pode encaminhar aí a sua classificação, galera. O jogo é bem complicado porque é na altitude. Tô deixando aí para vocês. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Pouco o Arnaldo volta para completar a questão do Flamengo. Já que tá falando do Palmeiras, Danilo, Palmeiras embalou com uma sequência de vitória. Cadê o Arnaldo? Voltou ou não? Ainda não. Aparentemente não. Aparentemente está parado. Então vamos falar um pouco do Palmeiras, que ele estava tão obcecado pelo Palmeiras. O Palmeiras embalou com uma sequência de vitórias fora de casa no Brasileirão. Porém, você está de volta. Pois é. E aí pode ser um ponto de mudança nesse rumo palmeirense. Foram vitórias bem importantes, né, que o Palmeiras conseguiu. Contra o Corinthians, jogando bem. Contra o Internacional, fora de casa, num lugar que o Palmeiras tem 5 vitórias na sua história, com um bom primeiro tempo e um segundo tempo sofrendo um pouco mais no final. E contra o Fortaleza, acho que foi o que o Palmeiras teve o desempenho um pouco mais abaixo em relação a essas últimas 2 partidas, embora o Palmeiras tenha criado para fazer 3-4-0, com o Davi Luiz tirando uma bola em cima da linha, com o Kusevich tirando outra bola em cima da linha. Então o Palmeiras realmente vive um bom momento, com respostas interessantes de alguns jogadores que chegaram a oscilar e com a entrada aos poucos do Paulinho, que não foi nem viajou para o Fortaleza. Então você vê um time começando a ganhar corpo. O Abel mudou o sistema tático, colocou ou o Bruno Fux ou o Giai, dependendo do jogo, ele coloca como um terceiro zagueiro pela direita, ou que faz um pouquinho do papel da lateral. O Felipe Anderson, deslocado para a direita, junto com o Estevão, que agora tem um papel mais solto, ele pode jogar mais centralizado, criando mais, e isso mudou a cara do Palmeiras. Então é um sinal bem importante que a gente vê. E aí é isso que o Arnaldo falou, né? Tem um investimento, o Palmeiras ele vai alternando, você vê a possibilidade de o Palmeiras jogar com time reserva contra o Bolívar, time reserva assim, né? Não dá para falar quem é só o reserva e titular, mas você imaginando o que foi o jogo contra o Fortaleza, é possível que o ataque contra o Bolívar do Palmeiras tenha Paulinho e Vitor Roque. Porque o Paulinho não viajou para Fortaleza e o Vitor Roque começou no banco de reservas, com o Flaco Lopes fazendo uma boa partida contra o Fortaleza. E aí no meio de campo você pode ter o Evangelista, que também está voltando de lesão, tem o Maurício, que estava no banco, o Rafael Veiga não está nem entre os relacionados porque está com um problema no ombro. Então você vê realmente um Palmeiras encorpando, um Palmeiras respondendo ao investimento que foi feito dessa temporada e com esse bom começo. E aí no futebol a gente sabe muito bem que a confiança faz muita diferença. Então o Palmeiras realmente se coloca num lugar e aí vai ter que suportar uma pressão que pelo menos o Abel e uma boa parte desse elenco, não toda porque o Palmeiras mudou bastante, mas já está acostumado, que é aquela pressão de ser perseguido, de ser perseguido dentro de campo, né? Perseguido na tabela, de ser analisado mais de perto, como foi, por exemplo, o ano passado com o Botafogo. Então acho que o Palmeiras dá bons sinais para a sua torcida, mas a gente vai ter muitos programas para falar ainda até o jogo de quinta-feira. Veja um Palmeiras com time B lá na altitude, até para dar uma descansada nessa sequência, que foram vitórias importantíssimas, vitórias históricas. Espero que eu não seja o pé frio, como disse o Arnaldo, que eu estava de olho, eu estava de férias, mas estava de olho do que dizia o Arnaldo, do que dizia o Renato, do que dizia o pessoal por aqui. Espero eu que não seja o pé frio do Palmeiras. Olha, o Arnaldo estava falando sobre exatamente o Flamengo e o Palmeiras degladiando os desafios do Flamengo com o Palmeiras tão forte. E olha, só para você completar, Arnaldo, olha esse número aqui. O Campeonato Brasileiro, 7 apenas dos 50 jogos disputados até agora, teve vitória do visitante. E no caso do Palmeiras, 100% de aproveitamento fora. É muita coisa nesse começo, né? O Flamengo também. Flamengo também, isso mesmo.
Como visitante, então, praticamente só os dois. Então, mas a questão aí, né, é que fora os dois, acho que tem uma vitória do Fluminense e uma do Bragantino, só, né, no campeonato. O Fluminense venceu o Corinthians e o Bragantino venceu o Sport na Ilha do Retiro. Então, só desse primeiro cheiro dá para perceber que os dois são os mais fortes. Agora, o Palmeiras chegou numa condição nos dois torneios capaz de fazer o que o Danilo traçou aqui há pouco, rifar o jogo da altitude. Rifar não, o que vier é lucro, né? Para depois pegar o Bahia em casa e confirmar a liderança do Brasileiro, sendo que o Bahia joga na quinta-feira um jogo dificílimo no grupo dele na Libertadores, já jogou ontem. Então o Palmeiras pode ir caminhando sim nas duas frentes, pontuando as tabelas. Esse início é muito importante, eu acho, para o Palmeiras, porque o time ainda não está entrosado, configurado, mas você tem a nítida expectativa de uma melhora a cada mês, a cada sequência, porque são muito bons jogadores. O elenco ficou muito bom, né? E é um elenco que tem a marca da juventude, do vigor, né? Tem agora um veterano, digamos assim, voltando a jogar bem, que é o Felipe Anderson, mas o resto é muito jogador jovem, no auge, e o Palmeiras investiu para isso. Foi a primeira vez que o Palmeiras fez isso. Lembra sim o Botafogo do ano passado, o investimento do Palmeiras, com uma grande diferença em relação ao Botafogo: o trabalho da comissão técnica, da infraestrutura é muito estável, é muito longo e é muito forte. Então a gente não imagina o Palmeiras oscilando na temporada tanto. E assim, se ele começa bem os campeonatos, ele tem boas chances, sobretudo nos pontos corridos, de mais uma vez brigar e como favorito pelo título. Nas Copas podem acontecer algumas coisas, nos mata-matas. Vai ser cobrado, imagino que o Danilo concorde comigo, do Abel, uma estratégia melhor para partidas de ida nos mata-matas, né? E tem o Super Mundial aí. Eu não consegui arrancar isso de nenhuma pessoa de influência no Palmeiras, mas a minha impressão é que esse investimento monstruoso, o maior da história do Palmeiras, o maior da história do futebol brasileiro, tem também a ver com uma boa participação no Super Mundial, né? E acho que dos clubes brasileiros, o Palmeiras é aquele que tem a chance de, ao lado do Flamengo, fazer uma figura decente no Mundial, né? Ele tem um grupo, para mim, fácil no Mundial, mas depois, já na primeira eliminatória, passando, ele já vai ter um adversário difícil, né? Mas isso é mais para frente. Até lá, o Palmeiras tem, acho que, essa missão de se classificar na Libertadores, já deu um grande passo para isso nas duas primeiras partidas, e terminar liderando o Brasileiro até essa pausa. E também já deu um grande passo para isso, porque a parte mais enroscada da tabela passou com vitórias no Derby, em Porto Alegre e em Fortaleza. E a diferença do Palmeiras para o Botafogo é que o Palmeiras não precisa salvar o Lyon, né, o Arnaldo? Isso faz muita diferença, porque o Botafogo no final está sendo usado pelo Textor para isso. Mas completa, Renato, você tinha chamado, inclusive. Chamei agora não. Ah, não, que você tinha falado... Não, só falei que o Flamengo também tem 100%. Flamengo, então... Aliás, as duas únicas vitórias do Flamengo foram fora, né? Porque o demais ele empatou com o Internacional e empatou com o Vasco. É verdade. Não, goleou o Juventude. O Juventude foi numa... Mas o Flamengo também é 100% fora de casa. Ele ganhou do Vitória e ganhou do Grêmio. É verdade. Agora, concordo muito com a questão do elenco do Palmeiras, né? O elenco do Palmeiras, eu me arrisco a dizer que, pelo menos pelo estado atual dos jogadores, ele está até um pouco mais forte que o do Flamengo. O do Flamengo é muito forte em nomes, mas você olha, por exemplo, o Michael não está na ponta dos cascos, longe disso. O Cebolinha tão pouco. O Pedro está voltando. Então, não sei, de repente eu acho que o momento do Palmeiras, neste momento, o elenco do Palmeiras é mais forte. Você vê, ele vai pode jogar lá em La Paz, né, contra o Bolívar, com um ataque reserva, entre aspas. Paulinho e Vitor Roque. Pô, se esse aí for o ataque reserva, imagina o titular. Esse, para mim, é o ataque titular do Palmeiras.
mas ainda não chegou a jogar como titular juntos, né? Porque o Paulinho está voltando aos poucos, tá? Mas o Abel está com um super elenco na mão e me parece estar sabendo usar. Ainda que no último jogo ele estivesse a um passo, mais correto dizer, a um pênalti, de ter amargado um empate depois de estar ganhando 2-0, né? Porque o cara do Fortaleza bateu muito mal. O Everton fez uma defesa legal? Teve. Mas se você olhar onde ele bateu num lugar onde quase todos os goleiros pegariam aquele pênalti, a menos que tivesse saltado para o canto errado. Então, o Palmeiras teve um passinho. Ia ser uma rodada muito engraçada, né? Se o Palmeiras também sofre esse gol de empate, aí estamos vendo a cobrança, porque o Fluminense também entregou o ouro no finalzinho, né? O Fluminense tomou o gol do Vitória aos 45. E se o Palmeiras empata esse jogo também, ficava tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Ficava o Flamengo ao lado do Palmeiras, com a vantagem do saldo de gols, e o Fluminense atrás. Mas aí o Everton conseguiu fazer essa defesa. Quem foi o jogador do Fortaleza que bateu mesmo? Bateu mal para burro. Lucheiro. E Lucheiro, apagaram o Lucheiro e ele fez essa bobagem aí. Deixou escapar o empate que seria vital para o Fortaleza, né? Fortaleza está também indo aos trancos e barrancos nesse início de temporada. Mas, enfim, reconheço que o Palmeiras montou um elenco fortíssimo e está sendo muito bem utilizado pelo Abel. Quero só aproveitar, a gente estava vendo o pênalti agora, e para mim pênalti bem marcado, mas queria fazer um destaque breve da arbitragem, que para mim foi uma arbitragem pavorosa toda essa rodada. Não está causando tanto barulho, não sei muito bem porquê, talvez porque depende do time que acontece, mas o pênalti do Grenal foi um negócio, para mim, surreal. Esse já é o primeiro grande lance. Aí tem o do Brasão contra o São Paulo, que também você vê o que o VAR fala, é um negócio absurdo. Ah, não, claramente ele parou a bola. Um negócio surreal, não dá para entender. Então teve esses dois lances, para mim, absurdos. Aí tem a chamada do VAR para tentativa de interferir no gol do Botafogo do Atlético Mineiro. Um negócio absurdo também. Agora, o Estevão teve um impedimento marcado antes do meio de campo. E ontem, nesse Bahia e Ceará, você até vê o toque. Se o juiz tivesse dado em campo na hora, daria até para entender. Agora, o VAR chama e você vê a conversa do VAR, é assustador. Porque assim, o VAR ele fica insistindo para o árbitro, que aliás eu acho o Klein um árbitro bom, que para mim fez boas partidas, eu via ele como um nome legal para entrar na roda, porque a gente já está cansado, né, de ter que falar de 2 ou 3 árbitros que seguram jogos grandes e alguns deles já não são mais suportados por alguns treinadores, alguns times por aqui. E aí você ouve a conversa, é pior ainda, porque o Klein ele chega no VAR e ele fala, não, é contato natural, passada natural, tem um toque natural, e aí o VAR chega, não, veja bem, hein, olha lá, hein, ele assumiu uma imprudência, vê lá, e fica ali convencendo, tentando falar, que até o momento que o Klein achava, bom, melhor eu marcar esse pênalti aqui. Então assim, a CBF voltou agora, faz uma semana que teve aquele treinamento, que abriu para a imprensa, que legal, ótimo, que abra mesmo para a imprensa, que mostre as tentativas da CBF para melhorar, mas a gente não precisou de muito para ver que não adiantou nada e que se continuar assim não vai adiantar. Uma rodada pavorosa. Se a CBF mantivesse o mesmo critério lá de trás, quando afastou 2 árbitros numa rodada só, essa rodada era para afastar 2 árbitros e 2 VARs, assim, tranquilo, porque foram erros muito graves. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais!